Bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar prosseguimento aos estudos das bases teóricas da tua formação em terapeuta tântrico. Eu quero novamente colocar a imagem de número 36 para que você possa observar essa imagem, que é o selo de Shiva, que vem lá de Mohenjo-Daro, nos mostra a ancestralidade do Tantra. Ou seja, há milhares de anos que o Tantra tem sido respeitado, louvado, claro, existem as exceções, mas sempre sendo visto como um caminho de reconhecimento do si mesmo. Inclusive, através de ensinamentos tântricos, creio eu, que nós trouxemos para o Ocidente a ideia do vegetarianismo que veio com o yoga, dos alongamentos, da não violência que foi trabalhada com Gandhi, e até é sabido que antes de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, se iluminar, o mesmo realizou uma série de práticas de yoga. Então é muito importante que você sinta-se orgulhoso de estar praticando essa tradição ancestral e que você respeite a mesma, que você trate a mesma com o respeito que lhe é devido. Tantra, que como você nota na imagem de número 37, tem também uma outra divisão que é de Brahma, Vishnu e Shiva, que são três energias que criam todo o universo. Brahma é o criador, é o gerador. Então, em algum momento do universo hoje, algo está sendo gerado. Essa é uma energia de Brahman. E você pode, em vários momentos da vida, reciclar a mesma, reciclar a sua vida, gerar algo novo, observar outras possibilidades. Vishnu é o preservador. Preserva a tua saúde, preserva a tua energia, preserva a tua autenticidade, preserva nos teus estudos sempre buscar algo grandioso, não buscar elementos superficiais. E finalmente Shiva, que é o transformador. Daí que vem essa questão no Tantra, que se valoriza por demais a liberdade de crenças, a liberdade de poder se modificar, a liberdade de poder alterar vários elementos na própria vida. Então, lógico, apesar do Tantra ser shivaísta, valorizar mais Shiva, que é a transformação, também shaktaísta, a força do feminino, da Mãe Terra, também ele tem essa divisão de Brahma, que é a geração, que é tudo aquilo que cria, e de Vishnu, que é a preservação. Então são três energias que tomam conta da nossa vida. Sendo assim, o tântrico ele não se surpreende quando tem que passar por momentos de profunda transformação, passar por momentos onde algo morre para que alguma outra coisa possa nascer, possa surgir. Na imagem de número 38, é importante você saber que os praticantes de Tantra são chamados de Virya, que são aqueles que buscam o real, que buscam a realidade. E na Índia, tem até o George Feuerstein cita isso, os tântricos chamam a si mesmos de sadhana shastras, ou seja, você, praticante de Tantra, é um livro espiritual. O praticante de Tantra tem uma disciplina, sempre buscando a união, e ele mesmo tem uma espiritualidade refinadíssima, muito sofisticada. Quando nós muitas vezes vemos visualizações, ideias de chakras, ideias de meditações dentro do ponto de vista ocidental, para o tântrico muitas vezes isso é risível. Até porque a Índia diz que o Ocidente espiritualmente está muito atrasado. Existe uma superficialidade nas crenças, uma superficialidade na espiritualidade, principalmente prática. Daí nós vemos o Aikido japonês, o Tai Chi chinês, o Yoga hindu. O Ocidente não conseguiu produzir nada tão transformador dentro do ponto de vista sutil. Então o Tantra tem meditações muito elaboradas, muito profundas. Às vezes me surpreende assim, alguns vídeos, algumas pessoas falando de Tantra,
propondo algumas meditações que na verdade são mais técnicas reichianas, de William Reich, que eu vou falar já já, que são abraços, afetividades, ou técnicas de desrepressão, de combate à timidez, por exemplo. Mas o Tantra tem essa ideia de virya, que é uma profunda prática de espiritualidade, de estímulo. Sempre eu quero insistir para ti, o Tântrico tem essa ideia de estimular aquilo que você é. Um iniciado na trilha tântrica, quando é homem, é chamado de sadhaka e mulher sadhika. Sadhaka tem a mesma raiz etimológica da palavra prática. Então você vai aprender nessa formação uma técnica chamada nirsadhana, que é muito próximo da atenção plena meditativa. Mas o tântrico às vezes faz uma contração, que é chamado de bandha, vamos ver isso depois. Em outro momento do dia ele faz um mantra. Hoje mesmo eu mandei aqui embaixo, na costeira, onde eu moro, e eu resolvi andar fazendo uma prática de mantra, com um colar, com o meu japamala, aqui tem um, né, fazendo uma prática mântrica. Então o nirsadhana, você traz uma filosofia aplicável em vários momentos da sua vida. E quando você incorpora essas características, se você é homem, você é chamado de sadhaka, e mulher sadhika, que é aquele ser também que usa as energias primordiais em práticas cotidianas. Então, energia primordial aqui seria ou elementos ancestrais, como a dança, o Maituna, que é a liturgia sexual sagrada, a Anatantra, que é uma alimentação sagrada, a Pranamaya Kosha, que são respiratórios, a Nandamaya Kosha, que é a busca no dia a dia pelo êxtase, ou até mesmo Kama Maya Kosha, que é ter desejos adequados. O tântrico é um ser que lida muito bem com os desejos que tem, muito bem. Na imagem de número 40, nós temos que observar um pouco essa ideia do Osho, do Tantra e do Zen, como eu vejo tudo isso. O neotantrismo, que é uma visão, é um ponto de vista que começou na Califórnia e depois se espalhou, ele inicia-se nos anos 70. E o neotantrismo, que tem técnicas muito interessantes, muito boas, mas ele normalmente está relacionado com o prazer e com a alegria, que são buscas mesmo mais ocidentais, de sempre ter um prazer. Na Índia é comum falar aos iniciados no Tantra que eles, os iniciados, os mestres, não reconhecem a herança tântrica nesse sistema chamado neotantrismo. E o que acontece? Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens do Osho, que é um dos mestres mais influentes da minha vida. Deixa eu abrir um pouco mais aqui a câmera para você ver os mandalas aqui atrás, mandalas tibetanos, né? O Osho, quando ele começou a ensinar, tinha uma semana que ele falava de Jesus, outra semana ele falava de Buda, outra do Zen budismo e outra do Tantra. E quando ele falou do Tantra, que foi nos anos 70, no início do discurso dele, depois ele não falou mais do neotantrismo, ele disse, vamos tirar os mantras, tirar o yoga, vamos trabalhar com a sexualidade, apesar que o Tantra trata da sexualidade 1%, se muito. O Pedro Kupfer, uma das maiores autoridades de sânscrito, de hinduísmo do planeta, fala isso. Hermógenes falava isso. O Tantra fala muito pouco de sexo, mas Osho encontrou vários europeus em alguns discursos que ele estava dando, que naquela época eles eram muito reprimidos, muito guardados. E o Osho propôs umas técnicas de um livro do Tantra, que é o Mahabharata, se eu não me engano, um livro muito bonito, para que houvesse uma desinibição sexual. Então, se você assistir os vídeos do Osho, tem as pessoas se tocando, as pessoas nuas, o que para os anos 70 era um escândalo, era algo muito sofisticado. As pessoas trocando massagem, tendo uma ideia de amor livre, que veio com a ideia do Woodstock, e algumas massagens mais superficiais não no sentido de ruins, mas de toques muito superficiais. Você vai ver comigo que o Tantra tem massagens muito fortes, de toques muito fortes, toques muito presenciais.
E então o Osho ele cria essa ideia de neotantrismo, deixa isso de lado durante a vida dele. Num certo momento ele escreve um livro chamado A Via Tântrica, que você pode encontrar, que é um livro da editora Gente, A Via Tântrica, que ele já vai falar num tantra muito mais sofisticado, muito mais hinduísta, com mantras, com práticas mesmo. E no final da vida dele hoje ele fala que o Zen é o caminho, de tudo que ele buscou, o Zen é o caminho espiritual. Mas muitas pessoas ainda param nos primeiros ensinamentos do Osho, não percebem as guinadas do mestre, que todos os mestres têm, e permanecem naquele livrinho que chama Tantra, Sexo e Espiritualidade do Osho, que saiu pela editora Sumos, que são os primeiros discursos. Ele está bem jovem ainda. Então eu, nas minhas formações, uso esses elementos do chamado neotantrismo, que são práticas mais simples, você pode aprender em um sábado e domingo, mas eu quero que você seja um terapeuta muito mais consciente, que você tenha, que você conheça o Tantra, que você valorize o Tantra, valorize a tua iniciação e não só algumas práticas superficiais. Eu ouço falar de um universo de pessoas que fazem um curso de sábado e domingo e saem aplicando Tantra. Otávio Leal, Jamprem, você dá curso de Tantra de sábado e domingo? Não dou, porque eu creio que eu tenho a responsabilidade de formar terapeutas competentes, responsáveis, e creio que um curso de sábado e domingo é um bom começo, mas nós temos que continuar, ok? Aqui nós temos uma imagem, na imagem número 41, duas imagens do Osho, na época que ele falava um pouco mais de Tantra, então você nota as fotos, o próprio corte de cabelo das pessoas, eu diria que foi a época que eu comecei a procurar espiritualidade, era a época que o Osho dava também um mala, que era o colar com a foto dele, depois ele aboliu esse colar, e que ele obrigava todos os discípulos a usarem a cor laranja, que era a cor do Sanya. Sanya significa o sol, é um renascimento, um começar de novo. Depois uma vez até perguntaram, por que você manda todo mundo usar laranja, queca do Tantra? Porque você gosta muito de laranja? E o Osho disse, eu odeio a cor laranja. Eu faço todos vocês usarem laranja porque é um castigo, porque vocês não se iluminam. Então, a partir de hoje, ninguém mais usa a cor laranja, ninguém mais usa o Japa Mala, e o Osho começou a evoluir no trabalho dele até chegar no Zen Budismo, que são as meditações. O Zen Budismo é o dhyana do Tantra, que é a meditação. Se eu der um curso de meditação tântrica que usa mandalas como esses, que são tântricos, eu vou ter 2, 3 alunos num curso de final de semana. Se eu der um curso de meditação sexual, ainda que teórico, de Tantra, vai estar lotado. Teórico por quê? Porque na minha escola, na universidade, não temos toques genitais. Em formações de Tantra, que, claro, vê o corpo como um todo, as pessoas aprendem as 7 massagens do Tantra, as 7 escolas, uma um pouco mais ocidental, que é o Tantra da visão do mestre Gayarsa, eu vou falar disso já, mas essa parte genital, Yoni Lingam, eles têm a teoria, você tem a teoria, depois você vai estudar, vai praticar com as pessoas que você ama, que você gosta. Não condeno quem faz isso, existem grandes terapeutas do Tantra que fazem, que inclusive ministram aulas de Yoni Message e Lingam Message, mas a minha escola optou por não fazer esse trabalho. Tem a Malini, tem o Dashram, tem grandes terapeutas que seguem essa escola de fazer a massagem genital na própria escola. Aqui está o Osho, tá vendo? Ele está bem novo na figura da direita, na imagem número 42. E foi nesse momento que ele fala do Tantra, que ele começa a falar muito de liberdade sexual. Mais ou menos durante um mês ele fala sobre isso. Para aquelas pessoas que estavam ali. Não adianta você chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Carnaval, e falar de liberdade sexual, porque ali já existe essa energia, já existe esse apontamento. O Tantra, por exemplo, tem como um dos mestres o Dalai Lama. Agora, eu gosto de ensinar uma técnica, que é uma autocura tântrica, em algumas formações eu ensino,
dependendo do interesse da turma, que é uma técnica muito poderosa de autocura tântrica, que vem do Tibete. Mas pouca gente cita o Dalai Lama como um mestre tântrico que optou por uma escola chamada Brahmacharya, que é o Tantra Dakshina, ou Dakshina, que é um Tantra onde você não tem envolvimento sexual. E o Dalai Lama, ele é um mestre que traz muita coisa bonita para o planeta, e ele vai falar de felicidade. O Tantra, muitas vezes ocidental, ele vai falar de Kama. Kama é prazer. E você, como terapeuta, tem que ir mais fundo no cliente. Adentrar a alma do mesmo e ver as raízes da infelicidade. E não só dar o prazer, que é uma questão que às vezes acontece, as pessoas acabam se viciando no prazer que o Tantra dá. Que é um prazer muito saudável, não há nenhum problema em relação a isso. É um prazer muito... é uma experiência muito gostosa, mas dá para ir além desse simples prazer. Na próxima imagem tem as minhas primeiras buscas no Tantra do Nepal. Aqui nos anos 80 eu estou numa cidade chamada Darjeeling, que é uma cidade onde eu tive a oportunidade de receber iniciações e de me sentar com monges dessa tradição tântrica do Dalai Lama, que é o budismo Vajrayana. É muito importante você conhecer isso, muito importante. Então eu vou te dar instrumentos para essa descoberta. É muito raro alguém ministrar um curso de Tantra e falar do budismo tibetano, ou falar do budismo nepalense, ou falar budismo tântrico, né, tibetano, ou do Nepal, ou até mesmo do Sri Lanka, que tem técnicas também muito abençoadas de cura energética, né? Enfim. Então, a evolução do Tantra, que ele propõe até mesmo para os nossos clientes, é ter, sim, o sexo. O Tantra tem uma parte que cuida do sexo, tem uns rituais na Índia, eu nunca tive oportunidade de ver isso pessoalmente, mas dizem que é a Cécia 16, que naquele livro que eu mostrei anteriormente, Tantra, o culto ao feminino, que são 8 homens e 8 mulheres que fazem amor entre si. E normalmente essa Cécia 16, ou essa prática, é para saturar. Eles fazem tanto amor, é como, por exemplo, a questão da pornografia. Ela vai ganhando um ritmo tão grande, a pornografia vai aumentando cada vez mais, às vezes para coisas bem diferentes, que chega uma hora que a pessoa satura, não quer mais, não tem interesse. Então existe uma escola do Tantra que vai estimular o sexo, é muito raro encontrar isso na Índia, ocidentais não têm acesso a isso. Mas você não pode parar no sexo, na visão do Tantra. Você tem que buscar uma experiência mística. E o que quer dizer místico? Místico vem da palavra hebraica mistain, que é fechar a porta. O místico é aquele que entra para aquilo que ele é. Então o Tantra, eu diria que é muito mais um caminho do amor e da intimidade, de termos intimidade, e daí a questão da saúde também, ligada à sexualidade, que é o que vocês vão passar, o corpo livre, o corpo saudável, o corpo, como eu falei anteriormente, como um instrumento de iluminação. Eu coloquei aqui oração e samadhi, porque era muito comum se falar, dentro até da psicologia, que nós, no começo da vida, só pensamos em sexo. Depois subimos para o patamar da intimidade, do amor, e depois subimos para o patamar da iluminação, que é o desapego nesse caso aqui. Então não dá para permanecer o tempo inteiro no sexo, amor e oração, existe esse patamar. Por isso que nas massoterapias é importante conversar, é importante ter uma intimidade verbal com a pessoa que você atende, vocês se conhecerem, não só ficar numa massagem muito rápido e partir. Vamos estudar isso mais para frente também. Na imagem 46, 46ª, para ficar mais elegante, nós temos aqui a Juliana Krishna Priya, fui casado com ela há 17 anos. Ela foi para a Índia várias vezes, é uma acharya da escola Shivananda de Yoga,
que é uma escola de yoga também de linhagem tântrica, do mestre Shivananda. E eu insisto muito para os meus alunos fazerem yoga, muito. Porque qualquer lugar do mundo que você vá, menos dentro do Tantra mais californiano e das ramificações dele, o Tantra está associado ao yoga, a cuidar do teu corpo. Seja o Mantra Yoga, o Hatha Yoga, o Dhyana Yoga, que é a meditação, o Prana Yoga, que é a respiração. E é muito importante que nós transmitamos isso também para os nossos clientes. Dentro dessa formação que eu vou te dar, você não vai se formar em um yogi, não. Aí são 2 anos de formação. A Aliança do Yoga tem proposto isso, é uma formação que é necessário a tua presença, pelo menos no meu ponto de vista. Hoje se tem algumas formações em yoga online, eu acho que em último caso, porque eu tive que ir várias vezes para a Índia para estudar Tantra e foi difícil, eu tive que vender muita coisa, eu tive que desapegar de muita coisa. Então existe essa preocupação, na minha visão, que você vá muito para valer nas coisas. E na questão do yoga, é como eu falo de karatê online. Eu vou ser uma faixa preta de karatê em aulas online? Não. E de jiu-jitsu? Não. E de aikido? Não. E de kung fu? Não. E de tai chi? Não. E de yoga? Yoga, como não existe muito no Ocidente, porque se o Tantra foi massacrado no Ocidente, na minha visão o Yoga foi mais ainda. Eu vejo algumas práticas de Yoga, vejo alguns elementos de Yoga, que eu não consigo nem ver um resquício do que é o Yoga real. Então, na minha visão, o Yoga foi massacrado no Ocidente. E as pessoas fazem muitas vezes o que bem querem do Yoga, o que bem desejam do Yoga. Uma vez eu estava no Ibirapuera, lá em São Paulo, e eu fui fazer uma prática de Tai Chi com pessoas, a maioria de 50, 60 anos, alguns de 70, 80. Primeiro, o respeito com o mestre, a atitude do mestre, a serenidade do mestre, que era uma aula de Tai Chi e Kung Fu. E havia todo um respeito ali. E paralelo à minha prática de Tai Chi Kung Fu, tinha ali na Marquise, no Parque Manequinho Lopes, no Ibirapuera, nós tínhamos um grupo de pessoas enormes fazendo yoga, e eu vou julgar mal, me perdoem, mas eu olhando, posturas muito difíceis, pessoas forçando por demais o corpo, era muito nítido que quem tinha mais de 30 anos era excluído, porque eram só pessoas muito jovens, porque as posturas eram muito difíceis e não havia uma opção de postura, porque no yoga tem isso. Os mais adiantados façam isso, os intermediários isso e os iniciantes isso. O grande professor de yoga faz isso. Ali não, era só posturas difíceis, pessoas tirando ou filmando a si mesmas, o professor com o microfone tipo Madonna falando muito alto e uma atitude extremamente egóica. E o que mais me chateou depois foi saber que esse professor se formou na minha escola, na uma universidade. E talvez ele não percebeu que aquelas 80 pessoas, e eu sou de uma época que estudei com professores que forçavam demais o corpo. Eu tenho amigos de yoga que têm várias hérnias de se forçar demais. Só que o se forçar demais do yoga nos anos 80, hoje era muito pior da forma que eu via no Ibirapuera. Era um yoga sem meditação, sem concentração, as pessoas numa atitude, na minha visão, muito egóica, você fazer yoga com celular. Eu fico imaginando eu numa aula de karatê, numa aula de kenjutsu é a arte da espada que eu tenho, eu querer tirar uma foto com o sensei Ricardo Kanashiro, com o sensei Pedro Isha, sabe? É muito importante. Lembra que eu falei do místico, que é você ter esse respeito? Às vezes eu vejo alguns alunos dentro de uma formação em Tantra simplesmente jogados no chão. Não, você é um terapeuta. Terapeuta, essa palavra vem de teraf. Teraf, Jesus falava, quando andar por terras estranhas, curem os que estiverem feridos.
porque o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai da boca do homem. Teraf é essa palavra, curar os enfermos. A tradição dos terapeutas, dos médicos pés descalços, dos sadhus indianos, é uma tradição que exige uma postura. Você é um sadhaka, uma sadhaki, você é um yogi, um yogin. Então há essa postura que vem do Oriente, que foi muito perdida aqui, de atender um celular numa sala de aula, dentro de um dojo de Aikido, de Karatê-do. Isso é inviável. Inviável. Se acontecesse isso comigo, dentro de uma aula de Karatê-do, que é hoje o que eu mais pratico aqui no Guarujá, eu seria expulso para nunca mais voltar para uma sala de aula de um mestre. E na Índia é muito comum até, se você segue um guru, um mestre, guru é professor, gu é tirar, iru é trevas, guru é o que tira as trevas. Tem guru de matemática, guru de Hindi, guru de autoescola, é um professor. Mas na Índia, se você busca um instrutor de Tantra ou de Yoga, ou seja lá o que for, e depois você visita um outro instrutor, você vai procurar um outro para aprender alguma outra coisa, você nunca mais vai aprender nem com esse, nem com esse. Isso não é certo nem errado, mas essas culturas orientais trazem isso. Agora, às vezes nós perguntamos o que é certo. No Ocidente, os professores, por vezes, são agredidos, fisicamente falando. Então, um é o extremo do respeito e o outro é o extremo do desrespeito. Então, nós temos aqui ainda a ideia do corpo saudável do yoga. O corpo é o veículo da iluminação. Na imagem 47, o Tantra envolve muito dança e a meditação que desperta a nossa libido, o nosso orgone. O orgone é energia vital, o nosso prana. Então, se você quiser estudar Tantra, faz algum curso de dança em paralelo, yoga, dança. E logo de cara na tua formação aqui, eu vou te ensinar essas práticas meditativas. Vão ser muito importantes para você dar continuidade, você praticar algo. O Tantra não pode ser só leitura. Por isso que eu falei anteriormente, postura corporal, uma atitude, uma presença, que é o carisma. Os grandes terapeutas são terapeutas carismáticos. Na próxima imagem, na imagem número 48, nós vamos estudar principalmente 5 estilos de massagem tântricas e dois que são variações. E a principal é a Pranapratista Karanyasa. Karanyasana, que é uma massagem muito interessante, que eu tive a oportunidade de aprender com um dos maiores instrutores de Tantra que eu já tive na minha vida, que foi o professor Levi Leonel. Eu gosto muito de citar o Levi, mesmo ele tendo se afastado do Tantra, mesmo eu tendo observado outras escolas e ministrar formações do meu jeito. O Levi foi um introdutor do Tantra no Brasil, na minha opinião, e foi o primeiro grande professor que eu tive de Tantra. E ele foi uma das pessoas, primeiro que eu escutei falar dessa massagem Pranapratista Karanyasa. Prana é energia, né? Energia, insuflar energia, uma identificação com uma realidade maior. Essa é a tradução da Nyasa, uma identificação com Shiva, o criador do yoga. Então nós vamos aprender 5 técnicas de massagem e algumas variações também dessa técnica, de técnicas de massoterapia. Além do que, como na imagem 49, estudar um pouco desse filme As Sessões, para até entender, para saber o que nós podemos fazer e não podemos fazer. Porque as sessões, que tem o livro, que é muito mais profundo do que o filme, ele vai tratar de terapias sexuais. E às vezes isso realmente para mim é bem impressionante, as pessoas falarem, se você tem um problema orgástico, você vai fazer Tantra. Ok, talvez fazer uma terapia neo-haitiana, uma terapia haitiana, neo-haitiana, um trabalho de bioenergética de Alexander Lowen, vamos estudar.
Então, a questão minha, e agora eu falo isso para você, vamos prestar muita atenção de como nós usamos a palavra tantra. Existem algumas práticas bioenergéticas que são fabulosas, mas elas não têm nenhuma relação com o tantra. E às vezes se usa esse nome tantra desmerecendo as técnicas de Alexander Lowen, que é a bioenergética. A mesma coisa é com uma técnica que chama toque da borboleta. O toque da borboleta, que hoje eles chamam de sensitive message. E por que chama sensitive? Porque normalmente tudo aquilo que nós colocamos o nome em inglês na América do Sul dá uma sensação de importância. Isso o De Rose falava no yoga, nós temos um complexo de inferioridade. Então colocou um nome em inglês, pode reparar que tem algumas técnicas que surgem de vez em quando que tem um nome em inglês, porque dá uma certa importância, não é? Então, sensitive message, veja bem, quando eu falo tudo isso aqui, eu não sou dono da verdade, longe de querer ofender alguém. É importante você pesquisar. Será que usar o nome em inglês não é um complexo de inferioridade nossa? Será que essas massagens sensitive não são, em realidade, o toque da borboleta da Ida Reich, que ela pesquisou esse toque muito tempo, ela se dedicou para depois nós não darmos o devido valor para Eva Reich. Assista nas redes de televisão da internet a Eva Reich fazendo o toque da borboleta, para você ver que linda que é essa técnica. Então nesse filme As Sessões ela vai falar muito de terapeutas sexuais. E no Ocidente, algumas vezes, o Tantra está ligado a essa terapia sexual, mas não é. Ele é muito mais que isso. O Tantra é força, é vigor, é um corpo saudável, é saúde, é carisma, é vitalidade. Assiste esse filme ou leia o livro. É lógico que o Tantra tem uma questão de sexualidade, que é aqui na imagem de número 50. Eu mesmo escrevi um livro nos anos 90, Maituna, o sexo tântrico. Hoje esse é um livro raríssimo, eu até vou dar para você nessa formação, se você está fazendo a formação de Tantra. Vou dar o PDF, porque ele não existe mais, eu tenho uma meia dúzia em casa como registro. E hoje eu não relançaria novamente esse livro, eu não tenho interesse em relançar, porque eu abordei tão somente a sexualidade tântrica nesse livro. E mesmo eu falando várias vezes que o Tantra não é sexo, eu cometi o erro de falar ou de propor um livro só de sexualidade. E dentro aqui dessa formação você vai conhecer o Maituna, que é o ato sexual tântrico, o ato sexual sagrado. Hoje eu tenho esse livro que você também vai receber se você faz a formação comigo. Vai receber em PDF, que é Tantra da Sexualidade à Iluminação, que é dar um salto. Então você, como terapeuta, você pode ensinar meditações, ensinar o teu cliente a respirar, a fazer mantras, você vai ensinar meditações para o teu cliente, porque eu vou te ensinar a meditação de cada chakra, de meditações muito sofisticadas que vêm do Tantra. Então nós vamos muito além, tão somente da sexualidade, muito além. Nesse livro que esse ainda tem para vender, mas eu vou te mandar em PDF, eu me sinto mais honesto com o Tantra de poder falar de algo maior do Tantra. Na próxima imagem 52, você vê a minha companheira Larissa Nanda, que vai dar muitas aulas para você, fazendo um puja. Puja significa oferenda de energia. Fazendo um puja, uma saudação a Daniela Sumitra, que vai receber essa massagem. Então o Tantra tem uma atitude muito respeitosa com a vida, muito amorosa com a vida. O Tantra tem uma atitude ecológica gigantesca. Você pode até começar a fazer essa formação agora e procurar já
aprender a jejuar, modificar a tua alimentação, aprender a respirar melhor. Eu sempre falo que isso é um ponto de vista, é um achômetro, mas que o lugar de terapeuta normalmente é atendendo em cidade pequena, atendendo aqui como eu estou no Mar, no Guarujá. Eu vou para São Paulo porque minha escola é lá, minha e da Diana Prenzinati, mas eu tenho toda uma relação com a ecologia, com a natureza. E o Tantra é uma tradição ligada à natureza. Lembra que eu falei no início? Shiva é Pashupati, o senhor da floresta. Na próxima imagem, você tem a massagem sensorial novamente, que é essa mais deslizante. E esse é um livro lá dos anos 80 que essa massagem tinha o nome de massagem sensorial. Depois ficou sensitive, não é? Mas esse tipo de massagem não é reconhecido no Oriente, mas eu acho muito válido, muito válido. Só temos que dar o nome correto para essas técnicas. Na próxima imagem, você vai aprender comigo os angas do Tantra. O que são angas? São partes aonde nós vamos, em cada uma dessas partes do anga, que é a preparação, a meditação, o Bruta Shuddhi, que é a limpeza, que é os mudras, que são os gestos, são várias partes da filosofia tântrica que nós vamos trazer para a massoterapia. E aí você vai perceber a grandeza do Tantra, porque, ora, o Ocidente valoriza muito a massagem ayurvédica, muito, que é uma massagem também extremamente sofisticada, extremamente abençoada, mas por vezes o Tantra não tem o mesmo respeito que a massagem ayurvédica. Isso é uma pena. Os angas, as partes que nós usamos numa massagem tântrica, até a forma de pensar quando você atende, se você seguir a escola tântrica, ela é diferenciada. Então, na próxima aula, vamos começar a falar dos angas da massoterapia tântrica, ok? Até a próxima aula.